Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. E hoje a gente vai falar um pouco aí sobre a questão da medição de forças, só que em direções diferentes e a gente aprendeu o contrário na aula anterior. Então nós temos aí um exemplo. Nós temos aí dois rapazes, né, que estão puxando aí, utilizando uma corda, o barquinho aqui, para ir para a areia, né? Então, você pode observar aí que eles estão exercendo uma força sobre esse barquinho, né? Para tentar puxar ele. Tanto este quanto este. E, no caso aí, observando essa figura, as cordas, elas formam aí um ângulo de 90 graus. Então, como podemos calcular a resultante nesse caso? Então, como a força é uma grandeza, na verdade, vetorial, e isso foi uma coisa que a gente falou também no capítulo anterior, temos de achar a resultante da seguinte maneira. Então, representamos cada uma das forças por uma seta, tá? No tamanho proporcional ao módulo. Então, aqui é um pouquinho da matemática atuando nesse caso. Então, o ângulo entre as setas será o ângulo feito pelas cordas. Vamos supor que o módulo de uma das forças seja 30 newtons, ou seja, um dos rapazes lá estava puxando nessa força aqui de 30, tá? Deixa eu utilizar aqui o laser de 30. O da outra força, no caso aqui, seria 40. E o ângulo aí de 90 graus. Então, as forças são representadas por vetores, que no caso aqui foi aquilo que a gente já discutiu. O módulo do vetor é diretamente proporcional à intensidade de força. A seta indica o sentido da força. Lembrando que uma reta sempre, na verdade, está relacionada à direção e a setinha, no caso, indica o sentido, tá? Que só é simplesmente aquele sentido. Então, vamos tentar entender aí como que vai se desenrolar esse exemplo. Então, fazemos, então, um desenho em escala das forças, tá? Podemos fazer uma das forças com 3 centímetros. Então, no caso aqui, 3 centímetros seria representado por 30 newtons. E a outra por 4 centímetros seria representada aqui, no caso, por 40 newtons. Agora, para achar a força resultante, a gente traça aqui uma reta, certo? Aqui. E a gente traça uma reta aqui e outra aqui, nas setinhas aí, certo? Bom, a resultante desse sistema de forças estará representada por uma seta formada aí pela diagonal desse paralelogramo, com origem no ponto de aplicação das forças. Então, aí nós temos aqui os pontos de aplicação das forças aqui representados nessa seta. Então, medindo com uma régua, você verá que a diagonal tem cerca de 5 centímetros de comprimento, tá? Então, gente, se numa prova, né, você tiver um problema desse e você ter que precisar da régua, é importante essa questão da medição. Então, isso significa que na escala usada, a força resultante vai valer aí 50 newtons, tá? Ou seja, 5 centímetros equivale a 50 newtons. Então, mas essa questão de você utilizar a régua para obter aí o módulo da resultante não é o único, né? Quando vocês estiverem no ensino médio, vocês vão entender como funciona o Teorema de Pitágoras, né? E o Teorema de Pitágoras, ele é bastante complicado e não caberia a gente estudar ele aqui nesse exato momento, tá? Possa ser que a gente utilize uma aulinha para tentar entender essa questão aí do Teorema de Pitágoras. Mas isso fica pro ensino médio, tá? A gente vai tentar fazer aqui, andando de uma forma bem devagar, utilizando física
voltada para o nono ano. Então, como é que a gente pode calcular, então, tá? A gente calcula utilizando essa fórmula. Ela é uma fórmula bem simples e fácil de ser resolvida. Então, você vai pegar aí R ao quadrado, né, que é a resultante, igual a F ao quadrado. No caso aí, esse F1 indica a força 1 e F2 a força 2 ao quadrado. Então, faça o cálculo e veja que a resultante, no exemplo do barquinho, vale 50 newtons. Então, se a gente for fazer o cálculo aqui, a gente substitui aí, né, os números nessa fórmula e a gente vai pegar aqueles resultadozinhos que estavam lá no cálculozinho do barquinho, lá no exemplo. Então, a gente vai pegar aí R ao quadrado igual a 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado. Se você fizer aí essa multiplicação, né, você vai obter esses resultados. 1.600 mais 900. Logo, somando, você vai ter 2.500, né? E aí, o que você tem que fazer nessa situação? Você tem que eliminar aí o R ao quadrado. E aí, para fazer essa eliminação, você utiliza aí a raiz quadrada de 2.500. E logo você tem aí o resultado que já vinha sendo calculado lá desde o início, que é 50 newtons. Então, essa é uma das formas de calcular, além do teorema de Pitágoras, que é uma coisa que a gente, na verdade, não vai entrar em detalhes agora. Então, vamos tentar entender a inércia dos corpos. Lembrando que esse assunto, ele vai ser uma teoria, tá? Depois a gente olha mais para frente a questão dos problemas a serem resolvidos para a gente tentar se familiarizar com o assunto. Mas aqui é só a teoria, vocês só vão aprender conceitos, tá? Então, imagine que na situação aí, que foi aquela que a gente fez dos garotinhos disputando aí um carrinho, né? Esses bonequinhos de palito. Então, nós temos aí esses dois garotos disputando. E eles têm aí a questão das forças, né? E no caso aí a gente vê que as forças são iguais. Nesse caso, a força resultante vai ser nula. Então, agora você vai descobrir uma propriedade interessante dos corpos. Todo corpo tem a tendência de permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, se a resultante das forças que agem sobre ele for nula. Então, vamos tentar entender aqui o que ele quer dizer com isso, tá? Então, quando um veículo, como um carro ou um ônibus, freia de repente, né, no caso aqui você está ali no ônibus, aí freia. Quando freia, você vai para frente, né? E aí, no caso, isso que aconteceu tem uma explicação, tá? Então, isso ocorre justamente porque elas tendem a permanecer em movimento. Mas não se preocupem que isso é uma coisa que a gente vai detalhar quando a gente for falar de atrito. Então, as pessoas só serão projetadas para frente se outras forças, como a força de atrito, como o chão, no caso aqui, o que está gerando atrito aqui é o chão, tá? Como a força de atrito, como o chão do veículo ou o assento, a força com que elas se seguram o cinto podem interromper. Então, existe uma forma de você interromper essa questão aí dessa força que te projeta para frente. É o cinto de segurança ou você está se segurando bem naquele momento. Só que essas coisas de acidentes de trânsito, por exemplo, é algo inevitável, que a gente não espera, a gente não prevê, né? E a gente acaba sendo projetado para frente. Às vezes até mesmo pagando mico, do nada você tá, o ônibus freia, você vai parar lá na frente, lá no motorista. É horrível isso. Quem já passou por essa situação sabe que é vergonhoso. Eu, por exemplo, já fui uma. Então, continuando aí. Então veja aí na figura, né, a importância de se usar o cinto de segurança, tá?
Então, aqui a gente tem mais ou menos essa questão aí do uso do cinto, né? Se você não usa o cinto, você vai ser arremessado, tá? Aí, no caso, eles não estão utilizando uma pessoa, é só um boneco, né? Então, aqui nós temos um exemplo, ó, das pessoas sendo arremessadas para frente, né? Pelo fato de que ônibus, a maioria deles não oferecem cinto de segurança. Muitas vezes os passageiros eles vão em pé. E isso, no caso, influi nessa questão do acidente ser mais cruel nesse sentido. Então, da mesma forma, quando o veículo arranca de repente, né? Quando, por exemplo, você entra no carro, se senta, ou no ônibus, aí o ônibus começa a andar, você vai para trás, né? Você é jogado para trás. Isso acontece porque o corpo aí tende a permanecer em repouso. E no caso aqui, o contrário, quando ele freia, você vai ser arremessado para frente. Então, com base nesses exemplos, fica mais fácil compreender que um corpo continua em movimento ou em repouso se nenhuma força agir sobre ele, dependendo da situação em que ele está, tá? Ou seja, se a resultante das forças que agem sobre ele for nula. Então, a propriedade da matéria de manter seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme é chamado de inércia. E a inércia aí foi uma das leis de Newton. Lembra do Newton que a gente falou sobre a queda dos corpos? Pois é. Então, essa ideia aí está expressa na chamada lei da inércia, também conhecida como primeira lei de Newton. E, no caso aí, nós temos uma frasezinha que ele formulou. Se nenhuma força atuar sobre um corpo, ele permanece em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme com velocidade constante. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre o atrito para tentar agregar mais conhecimento nesse assunto que a gente acabou de ver, e é um assunto com muitas teorias, né? Então, a gente deixa aí para a próxima aula. Espero que tenham gostado e até a próxima.